Olá querida participante de semanas, queridos voluntários e queridos voluntários e todos vocês que passaram a nos acompanhar, seja recentemente, seja desde o início ou inadvertidamente você clicou, recebeu o link, alguém te ajudou, né, a chegar até aqui. Sejam também todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui seguindo nessas reflexões, comentários do Devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, né, que nós aqui como pais, paróquia anglicana Espírito Santo, nossa comunidade anglicana, né, nossa igreja anglicana, aqui na região metropolitana do Recife, no bairro de Piedade, nós adotamos, nós temos utilizado, nós temos nos servido desse programa, dessa ferramenta, não é? Que nós cremos que a mudança, quem opera a mudança, a transformação na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, sim, né? Mas nós temos utilizado essa ferramenta, então isso tem sido uma ferramenta, um instrumento, né, que nós temos utilizado para nos trabalhar. Então, todos vocês são bem-vindos, nós temos feito isso exatamente com esse intuito, né, de promover, de ajudar a promover essa mudança. Nós estamos seguindo na semana 22, que fala sobre confessar seus erros e falhas. É sobre isso que nós estamos falando durante toda a semana. Essa semana nós fizemos o retiro, né? Eu quero lembrar mais uma vez a vocês, né? Fizemos, ou você está fazendo, dependendo do ciclo que você estiver, período que você estiver ouvindo essa mensagem. Nós escrevemos as nossas memórias, ou estamos escrevendo, né? Não fique preocupado se você, durante o retiro, você não conseguiu escrever, ou se você ainda vai fazer o retiro, né, as suas escritas. Não fique angustiado com isso, ou angustiada, você vai estar escrevendo, adicionando, né? E você tem até o final do programa para estar conversando com o seu confidente, para que isso possa, né, aflorar, isso possa vir à tona, você possa colocar tudo isso para fora e aí comece a encontrar as formas de resolver cada ponto, cada situação que se encontra na sua vida. Nós estamos hoje no dia 3, que traz o tema Gerados por Deus. Gerados por Deus, né? Esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos conversar sobre isso hoje, mas antes de continuar, dá um clique no like, compartilha com muita gente, não é? Ajuda a outras pessoas também a passarem por esse processo. Faz isso aí. Nos segue também aqui, né, no YouTube, se você não segue ainda, está apenas assistindo o vídeo, mas clica lá para nos seguir, aciona o sininho, né, a sinalização lá dos vídeos novos que chegarem, nos segue no Instagram, né, esteja conosco nas quartas-feiras, presencialmente ou assistindo pelo YouTube, da forma que você preferir. Mas vamos seguir aqui hoje, então nós temos aqui o dia 3, Gerados por Deus, e traz aqui um Salmo 139, o Salmo de Davi, verso 13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Por que esse Salmo? Porque estamos falando exatamente de sermos gerados por Deus. Você sabe qual é a sua origem? Olha, eu nasci no Hospital Português, no dia 24 de abril de 1966, ali na madrugada desse dia. O nome do meu pai é Edson Rui da Silva, da minha mãe Helena Muniz da Silva. Então essa é a minha origem. Mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando aqui sobre a sua origem terrena, sobre a minha origem terrena. Nós estamos falando aqui sobre a nossa origem divina. Nós temos aqui, esse próprio Salmo, ele vem falando, né, dessa questão da nossa formação. Vem falando da onisciência, da onipotência de Deus, de várias coisas sobre Deus, mas eu quero ressaltar a questão aqui da nossa criação. Então, temos várias passagens aqui que falam da criação de Deus está nos criando. Gênesis 1, 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à sua imagem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra,
de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente no chão. O Gênesis 1:27 também diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus nos criou, essa é a nossa origem. Inclusive, quando nós nascemos de novo, essa geração também vem de Deus. Olha o que 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa nova criação vem pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Seja a criação original, seja o nascimento do novo homem, foi Deus que nos criou. No verso 14, no verso 16 desse salmo, diz assim: os teus olhos me viram substância ainda informe. Ainda informe. O Senhor nos criou, nos gerou, ainda no ventre da nossa mãe. Então Ele nos conhece, nós temos o DNA de Deus. Deus colocou o seu DNA em nós, porque Ele nos criou a sua semelhança. Ele não só nos criou, mas nos criou a sua semelhança. E é tão natural, né? Quando a gente vê um filho que é parecido com o pai e com a mãe, a gente diz o que é a cara do pai, é a cara da mãe, porque o DNA, né? A genética faz com que nós nos pareçamos com o nosso pai e com a nossa mãe. E o DNA que Deus colocou em nós vai espelhar em nós o que ele é. Então nós temos que nos parecer com o Senhor. Para isso nós precisamos estar próximos, diante do Pai. Porque Ele nos oferece um ambiente seguro, de confiança, ainda que tudo à nossa volta e tudo que gira em torno de nós, né, esteja dizendo ao contrário, Ele oferece um ambiente seguro para que nós sejamos assim, exerçamos a nossa identidade nele. Então Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Agora, para que isso se torne realidade em nossas vidas, né, nós precisamos então, como eu acabei de falar aqui, estarmos diante e não distante do Senhor. Nós precisamos estar também olhando para que nós estejamos diante, né, e não distante. Nós precisamos estar olhando para Jesus. Porque como foi que Deus nos ajudou a estar nos parecendo cada vez mais com Ele? Ele mesmo veio em forma de homem, Jesus, e nos deixou exemplo de vida, esteve entre nós, viveu como nós, viveu de alguma forma, mesmo sendo totalmente Deus, Ele também viveu totalmente como um homem, com uma semelhança de homem, com as nossas dificuldades, e nos deu o exemplo. Então, para que a gente possa se assemelhar, né, e espelhar essa geração divina em nós, é preciso que a gente conheça a vida de Jesus. Porque como é que nós vamos espelhar algo que nós não conhecemos? Como é que nós vamos nos parecer com algo, ou a semelhança de, se nós não conhecemos? Então nós precisamos conhecer a vida de Jesus, nós precisamos conhecer os princípios de Jesus, nós precisamos conhecer o ensino de Jesus, para que nós possamos então quebrar, né, tudo aquilo que vem, a deterioração da semelhança a Ele que veio com o pecado. Nós fomos criados à sua semelhança, mas o pecado fez com que nós, ao longo da nossa vida, nós vamos nos afastando, né? Então, cada erro, cada falha, cada vez que a gente deixa a nossa própria vontade prevalecer, né? Ou se a gente não conhece a vontade do Senhor, nós vamos nos afastando dessa semelhança. Então, nós precisamos conhecer Jesus, o seu ensino, o padrão que Ele nos deixou, para que a gente possa estar nos parecendo, retornando para a sua semelhança. Nossas atitudes, nossas palavras, que nossos comportamentos, que os nossos valores, que o nosso estilo de vida vá se parecendo com Ele, vá se moldando conforme o seu ensino, conforme a gente vai se relacionando com Ele, vai tendo intimidade com Ele, vai conhecendo sobre Ele e vivendo com Ele,
né? Não é só sobre conhecer sobre, mas é viver com, é se relacionar com o Senhor Jesus. Talvez nós tenhamos alguns problemas com as nossas referências terrenas, né? De pai, a nossa descendência terrena. Talvez nós tenhamos algum problema, isso nos atrapalha um pouco, mas o que nós precisamos fazer? Tornar então para olhar para a nossa referência celestial, a nossa inspiração divina, porque é nele que nós vamos encontrar a referência que não erra, né? A referência que não falha. Eu como pai, você como pai, como mãe, a gente erra, a gente falha, por mais que a gente queira acertar, por mais que a gente queira dar um melhor exemplo para os nossos filhos, nós erramos, nós falhamos. Então nós precisamos, e quem tem filho, fazer com que, e qualquer pessoa, os filhos naturais ou espirituais, nós precisamos levar a eles a referência maior, que é Jesus. Senão nós vamos estar incorrendo na possibilidade deles se afastarem do Senhor, porque não estão vendo em nós a sua referência perfeita. A nossa identidade e paternidade, antes de ser terrena, é divina. Antes de ser biológica, é espiritual. Então, Jesus, Deus, é o nosso padrão. Nós precisamos olhar para eles, entender que nós fomos gerados, antes de qualquer coisa, por Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te pedir que esse entendimento entre no nosso coração, que nós possamos viver assim, na prática, com esse entendimento. Nós possamos, Senhor, nos debruçar mais, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre os ensinos do Teu Filho, Senhor, o Teu próprio ensino, as Tuas referências, Teus princípios, Pai, porque nós queremos nos parecer com o Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração hoje e nós nos encontraremos amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.